assim, é uma maneira ótima da gente começar o nosso dia estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vamos lá. Nós estamos aqui refletindo no capítulo 21, tá? Hoje vamos ler os itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Então, vamos lá. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas, outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que não se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados. Que se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados, perdão. Há dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nesses últimos tempos, se hão apresentado como algum dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra ele os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. E é à medida que se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, pode aplicar-lhes essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bem, a gente começa aqui com uma advertência, né, de João, não creiar em todos os espíritos, e a gente fica assim, muito grato que na segunda foi, se puderem assistir uma palestra toda sobre João, né, que o César
fez, foi muito legal. Então, gente, o que acontece? Allan Kardec já diz logo aqui, seja o seu dizer, ele já age dessa forma, né? Sim, sim, não, não. Já começa assim logo, já diz, olha, você veio procurar o espiritismo para milagre, para prodígio, ele não os opera. E ele já se posiciona claramente aqui, dizendo que o espiritismo é sim uma ciência, assim como a física, a química, né? A astronomia, a geologia. Só que esses estudos, né? Eles estudam os fenômenos do mundo, os fenômenos que ocorrem aqui no mundo material também. Mas o espiritismo estuda essa relação, a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E por aí a gente já vai vendo que não tem nada de maravilhoso, de extraordinário, de fantástico. O que nos falta é o quê? É a compreensão. E como a gente adquire essa compreensão? A Amanda comentou sobre isso na quarta-feira, através do estudo. Tá? É o estudo, não tem jeito. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, para a gente não ficar iludindo, achando que quando a gente ocorre, por exemplo, uma cura foi algo de extraordinário, maravilhoso. Claro que tudo que vem de Deus é maravilhoso, né? Mas não algo de espetacular, de uma coisa, um milagre, algo, né, que não poderia acontecer. Porque o que é um milagre, né, operado em algum indivíduo? É uma manipulação correta dos fluidos, né, no que é possível fazer naquele momento, no que é possível fazer dentro das leis de Deus. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que Lázaro, que chamam de Talita, né, a filha de Jairo, eles não estavam mortos, desencarnados, eles estavam num estado de catalepsia, de letargia. Jesus conseguiu perceber aquilo, né, como espírito muito evoluído que ele era, com aquela visão que ele tinha, com o conhecimento todo que ele tinha. Então, a estudar essa doutrina de luz, a doutrina dos espíritos, né, que a gente chama muito da doutrina da alegria, né, codificada por Allan Kardec, é uma bênção, gente, porque desmistifica certas coisas. E quando a gente entende, pelo menos um pouco, o funcionamento, o mecanismo de cura, a nossa fé fica mais fortalecida, né? A nossa fé fica unida à razão, a fé raciocinada. Né? E com essa fé mais fortalecida, a gente entende, né? Como Jesus falou, a sua fé te curou. Né? Desculpa, gente. E também, além, como ele está dizendo aqui, de proteger, né, nos proteger de várias situações, né, de sermos enganados, né, de nos complicar, de atrasar a nossa evolução, de, às vezes, procurarmos soluções fáceis para os nossos problemas, procurarmos respostas em certas ocasiões, respostas prontas, né? A gente sempre acaba lembrando um pouquinho daquele filme Ghost, com a Whoopi Goldberg, que é hilário, né? Acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? No início, como ela engabelava todo mundo, enganando que fazia isso, que recebia aquilo, que escutava aquilo, até que chegou um espírito realmente e pediu ajuda dela, e ela teve que ajudar com aquela boa vontade dela. Muito engraçado, né, essa parte. A gente sempre acaba lembrando um pouquinho disso. Né? Mas o mais importante da gente ter em mente é que o espiritismo, gente, não tem por finalidade a realização de fenômenos, mas o nosso progresso, a nossa reforma íntima, o progresso moral da humanidade como um todo. Né? Então, gente, um espírito não é assim, evoluído, né? Um espírito do bem, que está procurando também, como nós também, evoluir no bem. Como disse aqui na Prece Olinda, ele sempre vai nos trazer uma mensagem de amor, de ânimo, de encorajamento, né? Um enfoque moral nas suas mensagens, né? Nas suas comunicações, né? E sempre, sempre de acordo com Jesus e com a codificação. Né? Emmanuel falou, o Chico disse que Emmanuel, quando começou a trabalhar com ele, tem aquelas 3 palavrinhas clássicas que ele falou, né? Disciplina, 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 e também comentou, ele falou, olha, a gente vai ficar muito tempo junto, tá? A gente vai ficar muito tempo junto, você quer trabalhar, então disciplina, 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 a gente vai ficar muito tempo junto, mas deixa eu te falar uma coisa,
eu tenho que estar sempre de acordo com Jesus e com a codificação. Se algum dia eu me afastar de Jesus e da codificação, você pode me esquecer. Você pode me botar de lado. Não me escuta. Você sempre fique com Jesus e com a codificação. Uma das primeiras coisas que ele falou, né? Então, todos esses espíritos nos encorajam em suas mensagens, né? Esses espíritos de ordem superior, eles nos encorajam nas suas mensagens, mas eles estão longe de dizer que a estrada vai ser fácil, de nos dar uma solução pronta, né? Eles são enfáticos, sim, sim, não, não, mas são amorosos, né? São simples, não ficam enfeitando pavão, como dizem, falando várias palavras rebuscadas, puxa daqui, vai dali, uma coisa que no final não entendi nada. Não estou entendendo nada. Não é que eu não entendi, eu não entendi porque eu não estudei, isso é uma coisa, porque eu não procurei me estudar, não procurei buscar ali. Mas eu não estou entendendo, não entendi o que ele, né? Não é. A gente percebe um pouco, né? Eles são objetivos, são sérios, nos consolam, mas não passam a mão na nossa cabeça, não fica nos dando a solução pronta, né? E acima de tudo, gente, são humildes, têm a humildade. Eles sabem que acima de tudo está a doutrina, está Jesus e está Deus, né? Acima de tudo. Né? Então, e como a gente pode se conectar com esses espíritos? Né? Tem aquela frase que a gente fala, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Mas tem outra frase ainda, diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Né? Então, orai, vigiai, como disse Jesus, amai, como disse Jesus também, amai, como disse Kardec, estudai, como disse Kardec, né? Mas a gente fica pensando, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso saber disso? Será que esse capítulo é aqui mesmo? Né? Na nossa vaidade, a gente vai pensando, era melhor colocar isso no livro dos médiuns, né? Porque não é... Gente, vamos voltar à questão do livro dos médiuns, já falado há algumas semanas, a 159. Todo aquele que... Vou ler, tá? Todo aquele que, num grau qualquer, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Ele vai descrever depois, tá? Vai explicar da mediunidade ostensiva, mas todos nós podemos ter intuições. Todos nós já tivemos. Se a gente for pensar... No momento da nossa vida, nós já tivemos intuições que nos protegeu, que protegeu, às vezes, algum familiar nosso, que nos deu uma ideia de ajudar na resolução de algum problema. Será que nunca ninguém veio até nós para pedir uma orientação, gente, um conselho? Né? O Emmanuel diz que Deus fala com o homem através do próprio homem. Então, muitas vezes, tem um colega de trabalho, uma pessoa, um amigo, que o mentor dele, o anjo da guarda dele, está gritando ali, faz ele passar na frente de um lugar e ele não entra naquele lugar, faz um livro cair na frente dele para ele ler, ele não lê, ele já está desesperado. E se a gente está realmente desesperado, não, né, gente? Desculpa, que não fica desesperado, já está ali querendo resolver, ajudar aquele cara lá, e o cara não engrena, aí ele vai usar quem? Quem está mais conectado com a espiritualidade superior. Quem está mais conectado com Jesus, muitas vezes é o nosso colega de trabalho, e ele chega até nós, nos traz, às vezes, algum problema, e a gente pode ajudar. O mentor dele pode até nos usar para ajudá-lo a encontrar um caminho melhor para ele. Né? Mas, para isso, a gente tem que estar conectado, né? Porque senão ele vai chegar, a gente só vai piorar, vai botar mais fogo no circo, vai botar lenha na fogueira. A minha mãe fez assim, e a minha é pior. Minha é muito pior, não tem noção. Mãe é assim mesmo, hein? É muito pior. Escuta que eu tô. Tá bom aí contigo, hein? Meu marido. Marido é assim mesmo, gente. Sabe como é que é? Vai lá em casa, quer trocar? Então, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, gente.
porque a gente vai piorar a situação da pessoa, não é? Se a gente está conectado com o bem, a gente vai procurar chegar até a pessoa da maneira que a pessoa vai conseguir compreender melhor, né? Porque muitas vezes aquela pessoa não está conseguindo enxergar, né? Então, será que a gente está preparado para dar o nosso melhor nesses momentos? Né? Será que a gente está preparado para aconselhar de acordo com os ensinamentos de Jesus? Então, nós também podemos ser intermediários, né, da espiritualidade superior, ajudando esse irmão necessitado, um irmão necessitado, um familiar, alguém que nos é muito caro, alguém que às vezes senta do lado de nós no ônibus, a gente puxa uma conversa, a gente tem oportunidade de falar, né? Mas para isso a gente precisa estar vibrando o mais positivamente possível, pelo menos uma oração por dia, pelo menos, gente. Né? O evangelho no lar é tão importante porque a gente coloca as nossas dores, os nossos problemas, os problemas, às vezes, dos nossos amigos, as nossas alegrias, as alegrias dos nossos familiares, dos nossos amigos, diante de Jesus, porque Jesus está ali sim. Ele está o tempo todo com a gente, né? Então, para que a gente possa estar preparado também através do estudo, para que os mentores possam nos intuir nesse momento, que alguém vem pedindo ajuda, né? Estudando a moral cristã, levando uma vida mais fraterna, uma vida correta, cultivando bons pensamentos. Tudo isso é um antídoto para a gente se conectar bem com a espiritualidade. Né? Então, gente, estudo, trabalho no bem, vigilância, oração, evita, né, ou corrige até mesmo a influência negativa de outros sobre nós e, principalmente, que é o pior, né, de nós sobre os outros. Né? Isso evita. A gente veio aqui, vindo para cá, a gente lembrou de uma lição aqui, desse livro Jesus no Lar. Tem aqui na biblioteca. Gente, a biblioteca daqui está um primor. Está fácil de achar os livros. Quem puder pegar aqui, venha. Sabe, a Ana Lúcia arrumou com muito capricho, com muito zelo, com ajuda também. Tá uma graça. Tá? A Dani também fez lá a capinha lá do catálogo, né? Eu acho. Então, tá linda, gente. Quem puder vir aqui, são ótimos livros, todos bem selecionados. Está muito fácil de achar os livros ali. Né? Então, a lição é O Venenoso Antagonista. A gente não vai ler, logicamente, só vai pensar algumas partes. Né? Então, esse livro aqui, ele descreve os primeiros cultos que Jesus fez com os apóstolos. Então, nessa lição, o Filipe, ele começa a falar, está aqui, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoam a alma, com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor empolgaram a Assembleia. Então, ele estava muito entristecido com aquilo. Aí Jesus começou, como sempre, a contar aquelas historinhas. Aí ele disse que tinha um homem que era um trabalhador no bem. E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a trabalhar muito no bem, tem algumas pessoas que não se agradam muito, né? E aí ele começou esse grupo lá, que já estava desencarnado, começou a intuir várias coisas negativas nessa pessoa. Começou a intuir primeiro a vaidade, a maledicência, a calúnia, a cupidez, várias. E ele foi vencendo. Até que uma hora, que ele diz aqui, o espírito das trevas mandou-lhe o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família, e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonha, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das suas fraquezas na carne. Chora os teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Então, ele começou a colocar aquilo. E esse espírito, esse homem, acabou cedendo a esse ataque, né, de tristeza, né, e acabou vindo a desencarnar, e todo o trabalho que ele estava fazendo foi interrompido. Então, gente,
E aí, no final, ele fala aqui, Jesus, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora dos gêmeos das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, como ele diz, a guerra desventurada e persistente contra a luz, né? Podem tentar nos atacar de diversas formas, gente. Às vezes, até mesmo quando está melhorando, às vezes, a nossa relação familiar, aí vem um negocinho, uma pimentinha ali para botar quase que tudo a perder. Né? Uma coisinha fora do lugar. Né? Quando a gente está tentando melhorar, vou no centro espírita, às vezes acontece uma coisa, bate com o dedinho, não vou que eu bati com o dedinho, então não é para eu ir. Não... Vão tentar, gente. Mas a gente tem que ser mais forte, sabe por quê? Porque Jesus está sempre com a gente. A gente é mais forte, porque Jesus está sempre com a gente, está com todo mundo. Jesus está sempre com todos. Mas nós estamos tentando nos conectar a Ele. Nós não estamos aqui à toa, sábado, 9 da manhã. Nós queremos melhorar. Nós queremos nos conectar com o bem. Então, não vamos dar ouvido, às vezes, ao desânimo, à tristeza. Claro que acontece, gente. Lógico que acontece. Né? Mas nem por isso a gente, como está falando, a nos sentirmos culpados. Nós somos humanos, estamos aqui, a gente dá um passo, anda 3 e volta 2, anda 5, volta 4, mas a gente está sempre andando para frente, porque é lei, é a lei do progresso. Né? Então, vamos sempre procurar estar o mais conectados possíveis com o bem. Né? É fazendo a oração, é o evangelho no lar, atitudes muitas vezes, como está dizendo até no livro dos Espíritos, simples, esforços simples que a gente consegue fazer. E como, uma vez até a Dani falou, a gente está capenga, mas um ajuda o outro. Quando o nosso irmão tiver capenga, vamos ajudar. Se eu estou capenga de um lado, ele do outro, a gente vai ajudar e vai ficar melhor, os dois juntos, não é? Um está com uma perna ruim, o outro está com a outra perna ruim, se a gente juntar as duas boas, vão caminhar melhor. Né? E vai um segurando o outro, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Então, vamos dia a dia com muito bom ânimo, com disposição e com Jesus, que Jesus está sempre conosco. E nós, com certeza, se quisermos, vamos estar sempre com Jesus. A gente sabe que a estrada, às vezes, é difícil, é árdua, é dolorosa, mas um dia de cada vez. E a gente tem certeza que Jesus está com a gente. E isso é um conforto muito grande, gente. Ter Jesus do lado é um conforto muito grande. Que Ele possa nos abençoar, que nós possamos ter no final de semana junto a Ele. Obrigada a todos.